Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor e vamos falar hoje lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 4, que diz assim: Que és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ano. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aqui no livro de Romanos, está dizendo que a gente não julgue ninguém, né? Que julgando ou não, todos somos filhos do Senhor, né? E Deus ama nós por igual. Deus ama o pecador e o que peque menos, né? Que ninguém diga que não peques, que todos nessa terra somos pecadores, né? E por muitas vezes o ser humano ele tem um péssimo hábito de julgar a vida do próximo, né? Sem saber o que aquela pessoa está passando, né? Às vezes a pessoa julga uma pessoa por estar em um vício, às vezes a gente julga aquela pessoa por estar numa dependência, julga aquela pessoa por não estar trabalhando, e nós não sabemos o que aquela pessoa no seu interior está passando, né? Às vezes aquela pessoa está passando por um momento de depressão, às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade sentimental, às vezes aquela pessoa está com uma decepção consigo mesmo e não consegue sair daquela situação, né? Por mais que tente, aquela situação esteja acontecendo com ele, lhe impede de prosseguir, né? E sempre vai ter alguém para apontar, né? Apontar aquele defeito daquela pessoa, né? É difícil aparecer uma pessoa que fala das suas virtudes, né? Mas dos seus defeitos, sempre vai aparecer alguém para apontar. E Deus não se agrada nada disso, né? Deus não gosta que nós julgamos ninguém, né? Para que não sejamos julgados no futuro, né? Que a gente não aponte, para que a gente não seja apontado. E nós temos que pedir muita misericórdia ao Senhor, porque a gente somos muito falhos, né? Às vezes a gente julga até sem querer, né? A gente às vezes, quando a gente não está bem firme nas nossas convicções de fé, a gente às vezes até sem querer a gente chega a julgar alguém. Isso é muito triste, né? Porque a gente só sabe o que é ruim ser julgado quando acontece com nós mesmos, né? Porque pense numa coisa difícil, é você ser apontado por uma coisa que você não está fazendo. E só quem nos liberta disso é a oração e a presença de Deus, né? Que a gente tiver em Cristo, firme, forte, a gente por si próprio vai começando a entender coisas diferentes, que aquilo que a gente está fazendo é errado, né?
Às vezes, quando a gente vai decretar a primeira palavra, o Espírito Santo já nos toca e pede para que a gente se cale, né? Se for para a gente abrir a nossa boca para julgar o próximo, é melhor a gente ficar calado, porque a gente, quando julga, é muito ruim, porque a gente, quando julga, a gente está prejudicando o nosso íntimo com Deus e às vezes está machucando aquela pessoa, né? Que aquela pessoa vai saber que você estava julgando e não vai se sentir bem, vai se sentir um nada, né? E isso causa muitos problemas de saúde. Quando alguém aponta ou julga alguém sem saber se realmente aquilo que está acontecendo, qual é a causa que aquilo está acontecendo. E por mais defeito que as pessoas tenham, a gente, quando for pensar em apontar para alguém, a gente lembre que Jesus, ele já veio para libertar as pessoas, para salvar as pessoas. E se aquela pessoa não está conseguindo estar no caminho da salvação, é porque ela não está em Cristo. Em vez de você apontar, fale de Cristo para ela, né? Fale que só Cristo salva. Porque só Cristo tem o poder de tirar, de nos libertar, né? De todos os erros da vida. Pecar, a gente está nesse mundo e nunca vai fugir dele, né? A gente se desvia do pecado, mas o pecado não se desvia da gente. A gente tem que se desviar dela, nos afastar, né? E pense numa forma fácil de você se aproximar de Deus. A forma mais fácil que tem é você amar a todos os seus próximos, todas as pessoas que você possa estar ao seu redor, do seu meio. Não julgue aquela pessoa pelo aquele momento que aquela pessoa está passando, porque a vida é uma roda gigante, né? Às vezes aquela pessoa está passando por aquele momento e a gente, por falta de sabedoria, a gente chega a julgar. E o mundo dá tantas voltas que no futuro pode ser você o julgado, né? E que a misericórdia de Deus sempre nos alcance para que a gente se consagre todos os dias a Deus em oração, em jejum, para que nos afaste de todos os males dessa terra, né? E principalmente o mal do apontar, né? Porque o primeiro apontador que tem é o diabo, que ele aponta tudo, ele não vai falar das suas virtudes, mas qualquer defeito que você tenha, por minúsculo que seja, ele tiver a oportunidade, ele vai lhe apontar diante do Senhor. E se você tiver em jejum e oração, ele não tem nem o poder de falar no seu nome. Deus não permite nem que ele chegue a pronunciar o seu nome. Mas para isso a gente tem que se firmar em Cristo e lembrar que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, não importa a área que seja. E a gente precisa todos os dias passar por um caminho de misericórdia, né? Ao acordar, a gente já deve pedir a Deus a misericórdia de Deus para que Ele cuide dos nossos dias, né? Porque Jesus, ele tem uma misericórdia tão grande conosco que o nosso arrependimento sincero a Ele não permite que ninguém chegue a apontar seus defeitos. No momento que aquela pessoa for apontar seus defeitos, Cristo está lá para lhe defender. Aquela pessoa não vai achar argumento para lhe apontar, né? Porque você está no caminho certo, que é o caminho da misericórdia de Deus. E cada dia mais a gente deveríamos pedir a Deus proteção para que a gente abra muito menos a boca do que o que a gente abre. Que às vezes a gente fala demais e a gente precisa falar menos, né? Cristo veio e falou pouco, falou bonito, mas tudo que ele falou, ele falou
certeza do que ia falar, que ele não falava o que vinha na boca, ele pensava antes de falar, que a palavra de Jesus ela era tão mansa que por muitas vezes ele foi confrontado, e quando chegava alguém para confrontar ele esperava um pouco e pensava, ele que era filho do Grandíssimo, né, do Criador, ele não falava com explosividade, ele falava manso e falava o que era objetivo. Às vezes poucas palavras, sem apontar, sem julgar ninguém. Foi que nem o caso daquela prostituta, né? Que ela foi julgada por os homens que eles mesmos tinham dormido com ela. E todos eles apontaram seu pecado, né? Aí, numa forma de confrontar Jesus e botar ele numa sinuca contra a parede, e levar aquela mulher já julgada pelos homens, né, para ser julgada pelo Messias, para ver o que ele ia dizer, né? Aí quando chegaram diante, perguntaram qual foi o pecado que aquela mulher tinha cometido. Aí disseram que ela tinha cometido adultério, né? Vários adultérios. Aí ele olhou para eles e disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Uma centena de homens estava ali, tudo com a pedra na mão. Mas eles apontaram a mulher e esqueceram que eles tinham dormido com ela. Eles quem devia estar sendo apontado. E mesmo assim Jesus não apontou nenhum deles, que Jesus podia ter apontado um por um, que Jesus sabe de tudo, e ter dito: você está julgando ela, mas você quem dormiu com ela. Você quem usou de dinheiro para comprar o corpo dela. Você que deixou sua esposa em casa e foi dormir com ela. Você que deixou sua família em casa e foi se deitar com ela. Mas pela misericórdia de Deus, ele olhou naquele momento e disse: aquele que nunca pecou, para não usar ninguém, não colocar ninguém ali, não humilhar ninguém diante de todos, que eles fossem apontar aqueles que tinham dormido com ela, e ia deixar aquelas pessoas como aquela mulher estava, né? Ao chão. Ela estava jogada ao chão, apontada por todos. Mas só que Jesus sabia que a maioria deles tinha dormido com ela, tinha pecado com ela. O pecado maior não era só o dela, era o deles, que ela já era pecado sim, é pecado. Mas aquilo, ela já era acostumada com aquele pecado. E eles saíam de suas casas, deixavam suas famílias, seus filhos, suas filhas, e iam se deitar com ela por dinheiro. Comprava o corpo dela para usufruir do corpo daquela mulher. E mesmo assim, eles tiveram a capacidade de julgar ela, de querer apedrejar. E quem deveria ter sido, fosse para levar pela lei, quem deveria ter sido apedrejado eram eles. Eles que largavam tudo em casa e iam ao encontro dela. Mas Jesus não apontou o seu pecado. Jesus mandou que a mulher se levantasse, fosse embora e não pecasse mais. Seus pecados estão perdoados se você for embora e não pecar mais, não pratique mais esses atos. E é isso que a gente falta, que a gente pare de fazer certos atos, não porque é para agradar alguém, é para agradar a Deus. Que a gente pare de apontar o próximo, que não importa o que aquele está fazendo, se a gente não puder ajudar, fique calado. Se você puder dar uma palavra que tire aquela pessoa daquela situação, use da palavra do Senhor. E se você não tem palavra, fique calado, fale de Deus. Apresente essa pessoa a Deus, a Jesus. Mostre a Bíblia, pergunte, manda um vídeo, manda uma oração, manda uma pregação. Mas não vá apontar porque aquela pessoa está fazendo aquele ato que ela esteja fazendo. Que a vida são de momentos. E todos nós estamos sujeitos a cair num momento de dificuldade,
Eu não estou falando de dificuldade financeira, não. Estou falando de dificuldade na vida espiritual, dificuldade na vida sentimental e talvez dificuldades financeiras também, que as dificuldades vão levando a outra, se torna uma cadeia de dificuldades. Você pode começar numa dificuldade financeira, depois a dificuldade financeira ela afeta o seu casamento afetado, você pode cair na prostituição e veja só, de um pecado se transformou em 3, e aí é que vão lhe apontar. Mas antes que você aponte alguém, ou que alguém lhe aponte, leia a palavra do Senhor, escuta uma pregação, uma oração, visite uma igreja, não importa qual seja. Todas as igrejas falando de Deus. Não que lá tem alguns que se desviam um pouco da doutrina certa que é Deus, que a doutrina de igreja não é roupa, não é jeito de se vestir, não é jeito de falar. A doutrina é fazer o que é certo. A doutrina que Jesus pregava junto com os apóstolos é fazer o que é correto, o que está escrito na Bíblia. E o que sai da Bíblia, que é falado, relatado, que está fora da Bíblia, isso aí são palavras do diabo. Se você chegar em algum lugar e alguém esteja se desviando da Bíblia, usando a Bíblia como pretexto, mas estiver aumentando ela ou diminuindo, se afaste, porque a verdadeira palavra é a que você vê na Bíblia. Que você leu, tiver certo, e você tiver com o coração tranquilo, você vê aquela palavra e ela lhe tocar, saiba que aquilo é que está certo. Aquela palavra é que está certa. E veja o que Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 12, no versículo 44. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E se a gente está crendo em Deus 100%, a gente está crendo no Senhor Deus. E se Jesus falou que a gente não deve apontar, não deve julgar, foi Deus que falou. Essa palavra aqui, esse versículo aqui, está confirmando o que estava dizendo lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 4, que a gente não deve julgar. A gente não deve julgar de forma alguma, porque o único que vai ter o direito de nos julgar é Deus. Quando ele mandar seu filho voltar aqui e nos levar daqui, que eu mesmo quero ir. Eu não sei se vocês vão querer ir também, mas eu mesmo quero ir com Jesus. Eu sei que pecado eu tenho, mas todo dia eu vou pedir a misericórdia do Senhor, vou continuar escutando minhas orações, fazendo também. Pecador sou, né? Perdão. E Jesus tenha misericórdia de mim e limpe cada dia mais minha mente para que eu deixe a vida do próximo para Ele mesmo julgar, né? Que a gente já sabe que vai ter um juiz e só a palavra dele é que vale. Não importa que a gente julgue, mas se Jesus dizer que aquela pessoa é inocente, acabou-se. Se Deus disser, Ele é inocente, o nosso julgamento errado não vai valer de nada. E para que a gente vai julgar se não tem peso nenhum o nosso julgamento? O nosso julgamento da vida do próximo não tem peso nenhum nas nossas mãos. Aí a gente vai se queimar com Deus, vai aumentar nossos pecados para nada. Porque a gente julgar o próximo, a gente está aumentando nossos pecados e nada. Por isso que é melhor a gente ficar com a boca calada quando a gente pensar em julgar o próximo. Peça perdão a Deus. Se você já julgou também, peça perdão. E se você está com vontade de julgar, peça perdão para que não julgue. Porque um dia a gente pode ser o julgado. E no momento que a gente for ser julgado, e esse julgamento que a gente fez das pessoas, diante de Deus vai pesar no nosso lado da nossa condenação. E se você se abster de julgar o próximo, a sua balança vai do outro lado, vai ficando vazia. E com um peso muito grande. Vazia e com um peso muito grande, que é o peso da sua salvação, que vai valer para sempre. É um peso que não vai valer só naquele momento, para lhe jogar no abismo, ele vai lhe valer para sempre, para que você seja salvo em Cristo, que você vai ter uma vida eterna
Você não vai sentir dor, nem frio, nem calor. As emoções que você vai ter são só emoções boas. Você não vai ter preocupação, você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de carro, você não vai precisar de nada, que tudo Deus vai jogar nas suas mãos. E você me pergunta quem é que diz isso? A Bíblia. Que inúmeras vezes a Bíblia fala da cidade eterna, da volta de Jesus. E a gente tem que ler cada dia mais a Bíblia e confiar e não apontar. E essa era a palavra que eu queria falar para vocês hoje. Vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Oh Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estar encerrando essa semana que o Senhor fez, ela tão abençoada, Senhor. E que essa semana que vai começar daqui a pouco, Senhor, comece com muitas bênçãos, Senhor. Que a gente, quando for no final da próxima semana, a gente esteja contando testemunho, Senhor, das bênçãos que o Senhor derramou nas nossas mãos, Senhor. O Senhor sabe do nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as pessoas que não ainda leram Tua palavra, às vezes por falta de conhecimento. Perdoa aqueles que apontam, Senhor, a Tua palavra, porque eles apontam, porque eles não Te conhecem. Mas no momento que eles venham a conhecer, Senhor, eles vão pregar a Tua palavra, Senhor, e o pessoal vão ficar de boca aberta. Como é que aquela pessoa está pregando a Tua palavra? Mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor é misericordioso. Tenha misericórdia, Senhor, de mim, das coisas que eu já fiz, Senhor, das palavras que saem da minha boca. De alguma vez que eu julguei alguém ou que eu venha a julgar, me perdoe, que eu sou falho, pecador. Mas eu sei, Senhor, que em Ti eu vou mudar os meus caminhos. Amém. Obrigado e tenha uma boa noite e até amanhã.